Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Lago do Tanque. Hoje falaremos sobre a lição número 2, com o tema O Significado do Pentecoste. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, da Tua Palavra e passar esse ensinamento, Senhor, para todos os ouvintes, Pai. Venha nos abençoar, Senhor, com a Tua graça, a Tua misericórdia. Venha nos dar sabedoria e discernimento para entendermos aquilo que Tu queres falar aos nossos corações e que possamos ser edificados através dessa lição. É que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, nós temos o texto básico, é o livro de Atos 2:1 ao capítulo 1 ao 21. Eu gostaria de ler esse capítulo, até mesmo para a gente ter a noção de todo o estudo que vai ser feito através desse capítulo. Aqui fala o seguinte: a descida do Espírito Santo, que é o título. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos, elamitas, os que habitam em Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Paulifia, Egito e as partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Então Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígio em cima do céu e sinal embaixo da terra. Sangue de fogo e vapor de fumo, o sol e se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Glória a Deus. Bom, a introdução é o cristão e Pentecostes, quer dizer, significa um dia que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, tornando o corpo de Cristo. Aí uma pergunta: qual o significado do Pentecoste? A palavra grega Pentecoste, quer dizer Pentecostes,
significa 50º, referindo ao 50º dia depois da oferta de manjares durante a festa dos pães asmos, conforme Números 23:16, e Marcos 12:32 e 1 Coríntios 16:8. Outro título pelo qual esta festa é conhecida é a festa das semanas, referindo-se à conclusão das colheitas de grão no dia das primícias, conforme Números 28:26. Falando das primícias, tinha uma colheita terminada, e mais tarde os judeus chamaram solenemente de Assembleia, que foi aplicado o encerramento da festa da estação da colheita. Embora essa escritura não afirme especificamente seu significado histórico, elas parecem indicar basicamente uma festa da colheita, possivelmente a designação mais antiga, festa da cega, conforme Êxodo 23:16, seja significativa. A hora avaliada do Pentecostes é o 50º dia, no dia imediato ao sábado, ou seguinte dia do sábado. Uma sentença que é cronologicamente problemática. Os fariseus entenderam o significado deste sábado como dia de festa, ou seja, o primeiro dia de Páscoa, sem considerar que em que dia da semana cairia. Por outro lado, os saduceus, desde o século VIII depois de Cristo, sentiram que a sentença deveria ser estendida pelo seu sentido literal. Assim, o dia imediato ao sábado seria o dia seguinte do primeiro sábado, isto é, o domingo, depois da Páscoa, e não necessariamente o segundo dia da festa. A partir daí, se alguém aceitasse a interpretação dos saduceus, o movimento das primícias de uns 1.500 molhos de cegas aconteceria no dia depois do primeiro sábado da semana durante a festa dos pães asmos e o Pentecoste, cumprindo os 50 dias das 7 semanas, conforme Levítico 15:16. Viria sempre um dia depois do sábado, ou seja, no domingo. Na época das primícias, os israelitas traziam aos sacerdotes seus primeiros frutos. Eles se ofereceram ao Senhor agitando os molhos. Esta parece ter sido uma oferta de gratidão antecipada, pela bênção que o Senhor concedia às colheitas do Pentecoste. 50 dias depois das primícias, os sacerdotes tomariam um molho da primícia da cega e 2 pães levedados e moveria perante o Senhor. Isto marcaria o final da colheita. As outras cerimônias ligadas a esta festa estão descritas em Levítico 23:15 e 22, em Números 28:26. O Pentecoste é chamado tanto de festa das semanas como festa das primícias. Esta festa das primícias não deve ser confundida com as primícias oferecidas durante os dias dos pães asmos. Veja, festividade, primícia, no Novo Testamento, o Pentecostes está relacionado no tom do Espírito Santo, conforme Atos 1 e 4. Cristo ascendeu como as primícias da ressurreição, conforme 1 Coríntios 15, 23. E 50 dias depois deste evento, veio o derramamento do Espírito Santo, dando início ao cumprimento da profecia de Joel, que conforme Joel 2, 28, 32. A repentina manifestação acompanhada dos sinais indicou que a obra de Cristo houve 3.000 que se tornaram cristãos, isto é, a primícia de todos os crentes depois da morte de Cristo, que foram apresentados como oferta movida ao Senhor. O Pentecostes é considerado aniversário da Igreja, assim como a ressurreição de Cristo aconteceu no domingo. O Pentecostes também ocorreu no primeiro dia da semana, o dia em que os cristãos adoravam e continuavam a adorar, conforme Atos 27 e 1 Coríntios 16, 2. Alguns judeus dos períodos pós-bíblicos acreditavam que o Pentecostes comemorava a entrega da lei no Sinai, que calcularam ter acontecido no 50º dia depois do Êxodo. Os judeus modernos aceitam a tradição e passam a noite anterior
tendo essa escritura apropriada à data. Tá. Então a gente vê que essa festa, né, ela é comemorada após esses 50 dias. E é uma tradição que vem desde o antigo povos, né? E acontece que o Pentecoste, a profecia, né, é proclamada a todos os povos. Lucas se refere ao Espírito com frequência, mas na maioria dos casos se concentra exclusivamente no Espírito de profecia ou de fala inspirada. A gente tem como passais aí Lucas 1,15 e tal, Atos 1 e 2, e temos também, em outros casos, geralmente em tese mais associada a essa atividade, que é a transformar o moral como visões e instruções semelhantes aos que os profetas bíblicos experimentaram. A gente vê lá em Atos 7, 55, 8, 29, tá? E é possível que Lucas, lá em 3,16, represente a única exceção clara, pois em conformidade com o que relata, o contraste de João entre espírito e fogo, no entanto, é todo o contexto de Lucas em Atos. Até mesmo essa proclamação se torna uma proclamação do espírito de profecia escatológica, tendo em vista que a ênfase de Lucas sobre esse aspecto do espírito é tão auto-evidente e difundida, em breve amostra deve ser suficiente até mostrá-la, assim como a proclamação por Jesus em sua unção pelo Espírito, em Lucas 4, 18 e 19, que interpreta Isaías 61 e 2, e conforme Atos 10, 38, é programática para Lucas, em Atos 1 e 8 e 2, 16, 21, que interpreta Joel, são pragmáticos para Atos. Um exame de Atos mostra que a ênfase de Lucas é sobre o fato que o Espírito tem sido enviado para capacitar os crentes, né? A gente já falou na lição anterior que não existe evangelismo, não existe missões, nem missionário, que não tenha atuação do Espírito Santo, né? Porque é necessário que nós tenhamos o poder do Espírito Santo para falar da palavra de Deus. E como os profetas bíblicos anteriores, a fim de anunciar a mensagem de Deus, para Lucas, línguas, profecia, são manifestações importantes dessa capacitação profética e tem como propósito supremo de dar testemunho de Jesus a todos os povos. A principal instrução de Jesus aos discípulos, antes de ascender ao céu, foi para que esperasse pela capacitação do Espírito, a fim que pudesse realizar a missão a qual Jesus havia encarregado, isto é, proclamá-lo a todos os povos. Está lá em Lucas, né, 46 e 49, assim como Atos 1, 4 e 8. O motivo de os discípulos suportarem uma promessa a respeito do Espírito indicava a restauração iminente de Israel. Contudo, pelo fato de os profetas bíblicos haverem associado a vinda do Espírito à restauração de Israel. Isso a gente vê lá em Isaías 44, 3 e 4, né? E Ezequiel também 36, 27 e 28, e que os intérpretes judeus posteriores terem ligado este acontecimento ao tempo do reino. A pergunta dos discípulos, qual era? Esse é o tempo em que restaurar o reino de Israel? Sim, é natural. A mensagem de João Batista apresentou a mesma associação. Jesus lembra da mensagem de João, em Atos 1, 4 e 5. Depois de lhe ensinar acerca do reino, ao proclamar o reino iminente de Deus e o juízo com fogo, João Batista não faz distinção entre diferentes aspectos no mistério do Espírito, combinando com o fogo do juízo escatológico, conforme Lucas 3, 9 e 16, 17. O batismo com o Espírito era simplesmente a bênção prometida ao justo no tempo do reino. No ministério de João Batista, o batismo com o Espírito inclui necessariamente a salvação, também a capacitação profética. Esse é o único sentido claro
que ele aparece com todas as outras passagens de Lucas em Atos, do ponto de vista teológico. Todo o ministério do Espírito constitui, né, um só pacote, mas na experiência da igreja primitiva, retratada em Lucas. Em Atos, né? A dimensão da capacitação profética do Espírito, por vezes, ocorre depois da conversão, conforme Atos 8,14. Portanto, o quarto evangelho confere a experiência de João e a revelância teológica de Pentecostes antes de encerrar seu relato sobre Jesus, mas Lucas, cuja narrativa se estende para o segundo volume, sente a vontade para falar, e o Pentecostes em sua ocasião posterior. Para João Batista, seu primeiro ouvinte judeus é supostamente o público implícito de Lucas. E a questão central é que o batismo no Espírito sinaliza o tempo do reino. Por isso os discípulos perguntavam quando o reino seria restaurado em Israel. Sem captar o entendimento de Lucas da missão escatológica de Isaías, conforme Atos 13:47, que abrangia o testemunho às nações, bem como a capacitação do Espírito. Antes disso, o reino precisava ser anunciado a todas as nações, conforme Mateus 24:14 e Romanos 11:25-26, e ainda 2 Pedro 3:9-15 e Apocalipse 5:9. Pois Israel precisava se arrepender, tá? Para Lucas, como para muitos outros autores cristãos primitivos, os discípulos não têm como saber o tempo do reino de Deus, mas, em certo sentido, pode apressá-lo no meio da sua programação. E aqui Jesus declara que seus seguidores são as testemunhas ungidas pelo Espírito Santo, e quais que Isaías se refere, o remanescente de Israel, que daria testemunha às nações no fim dos tempos. A expansão geográfica que serve de esboço para o progresso do Evangelho em Atos é à luz da ênfase sobre a missão aos gentios. Em Lucas, no livro de Atos, né, que evidentemente Lucas deseja que entendamos que o seu sentido em Isaías é o propósito da unção do Espírito para as missões até os confins da terra. É uma expressão geral, facilmente aplicável à Etiópia, entre parênteses, no qual o sul do Egito na África, né? Fecha parênteses. A Espanha ou qualquer outra região, supostamente dentro do perímetro, circundando pelo rio, o oceano, mas que em Atos, propriamente dito, culmina todo o prolépico de Atos. O fato é que Jesus ascendeu ao céu logo depois dessas palavras de Lucas resiste esse acontecimento, é paralela à ênfase de outras tradições sobre a palavra finais de Jesus em Mateus 28, 18 e 20. Jesus está partindo e voltará, mas nesse interim os crentes contarão com sua presença e o seu poder para capacitá-lo a proclamar a mensagem dele. Alguns autores citam paralelos helenísticos e heróis divinizados na morte, mas mostrou corretamente os pontos fracos desses paralelos. Outros citam narrativas judaicas de ascensão aplicada à figura como Enoque e Elias. Bom, eu estou lendo assim e passando os versículos, né, os capítulos, versículos do livro, no sentido de não poder estar lendo tudo porque seria muito extenso. Então eu fiz essa pesquisa e tal, escrevi esses capítulos, né, esses versículos, mas que os irmãos e as irmãs depois, ao ouvir, né, pode consultar a Bíblia, entendeu? Para ter melhor conhecimento. A maioria das ascensões humanas ocorreu depois da morte, mas também algumas ascensões físicas. Muitos autores argumentam que a questão central nesse caso é mais de ênfase sobre a exaltação e o reinado de Cristo, o que de ordem espacial trata de algo provável. Embora o argumento seja particularmente adequado, no contexto dos dualismos verticais, helênicos e apocalípticos,
tendo em vista que nos profetas o Espírito constituía um sinal do reino e futuro, em que, o presente caso, Jesus liga ambos. Fica claro que o texto retrata o Espírito como sinal presente no mundo por vir, o que garante seu reino vindouro, conforme lá Efésios 1, 13, 14 e Hebreus 6, 5. As provas de Pentecostes, Lucas prepara o cenário de modo meticuloso para aquilo que ele apresenta como o momento mais extraordinário da história da salvação. Porque Lucas ali ele narra, todo o começo da igreja, toda a tecida do Espírito Santo, e quando começou ali os discípulos a falar com intrepidez da palavra, e muitos foram salvos naquela época. O lugar é ideal, Jerusalém. A condição dos crentes também é ideal, união e talvez o elemento mais relevante, a ocasião do dia de Pentecostes. Alguns autores talvez enfatizem excessivamente a menção do Pentecostes por Lucas, afinal, ele não desenvolve de modo explícito sua referência à festa nessa narrativa. E os leitores da diáspora também não conheceram suas associações palestinas. Estudiosos destacam ligações específicas um dia de Pentecostes e Atos, de acordo com os rabinos posteriores. Pentecostes foi um dia que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai e a entregou como presente para Israel na terra. Aquele que se mostra propenso a dar destaque a esta ligação, observa que, assim como Moisés subiu para receber a tática da palavra de Deus para o povo ao pé do monte, Jesus havia subido para receber a dádiva do Espírito para o seu povo, em tempo mais antigo, do Pentecostes. Era celebrado pelo menos como festa de renovação da aliança. Contudo, o despeito dos temas enfatizados pelas fontes de Lucas, o seu argumento central talvez seja simplesmente que o Pentecostes é uma das 3 grandes festas de peregrinação do judaísmo. Assim, nessa ocasião, Jerusalém estaria abarrotada de judeus de diáspora, vindo do mundo todo. Os sinais externos desempenharam mais que claramente a função de símbolo divinamente concedido ao reino iminente de Deus. O vento deve ser convencido os crentes reunidos que era vindouro haviam chegado, pois simbolizava o voo sobre da vida, ressurreta em Ezequiel, uma passagem que alguns rabinos posteriormente associam naturalmente a Gênesis 2:7, e que talvez estivesse na mente de alguns dos primeiros pregadores cristãos, conforme João 20, 22. O fogo pode evidentemente simbolizar o tempo iminente de juízo escatológico, conforme Atos 2:3. Deus havia marcado a consagração de santuário físico como fogo em Êxodo 40, 34, 35, como também em 1 Reis 8, 10, 11. Mas tanto o profeta israelita quanto João Batista haviam usado o fogo repetidamente para falar de juízo divino. O próprio Jesus, ao beber o cálice da ira, havia sofrido esse batismo de fogo em favor dos crentes, conforme Lucas 12, 49 e 50. E na tradição do Evangelho, aquele que participava do sofrimento de Cristo poderia experimentar a purificação por meio das suas provações, ardente ao sofrer por seu nome, conforme Marcos 10, 39 e 1 Pedro 4, 12. O fogo é, portanto, um pequeno lembrete do fogo que será afligido na vingança de Deus no fim dos tempos. Como observamos anteriormente, o espírito de profecia era um fenômeno escatológico e como será mostrado adiante. Para Lucas, falar em línguas desconhecidas é uma forma de pronunciamento profético. Ele usa esse fenômeno para marcar o fato que na nova era todos os membros do povo de Deus seria profeta em algum sentido. Está lá. Ele parece racionar que se aos seguidores de Jesus você ser inspirado por Deus para falar em uma língua que não conheciam, sem dúvida seria mais bem preparado para falar em nome de Deus, na língua que conheciam.
Os povos de Pentecoste, no entanto, Lucas relata outro sinal escatológico em mais detalhe. O remanescente das nações reunido em Jerusalém, ainda que sentido proléptico, para o derramamento do Espírito de Deus. Lucas permite que o porta-vozes representativo dos ouvintes relacione seus lugares de origem. De outras palavras, esses ouvintes judeus haviam se reunido em todas as nações do mundo conhecido. Este fato representa o sinal da era do reino. De acordo com a tradição de Jesus, mais explícita em Mateus 24:14, a mensagem de Cristo teria que ser pregada em todas as nações, antes que fizesse vir o fim. É certo sentido, o Evangelho foi oferecido a todas as nações de modo proléptico em Pentecostes. Como nos outros sinais da nova era, em Atos 2, este apenas prefigura acontecimentos maiores por vir, mas os sinais não deixam dúvida da importância escatológica e a capacitação do Espírito. Infelizmente, ao ler Atos 3:8, a impressão é que os dois talvez considerassem que nada mais era necessário além do sentido proléptico. Coube aos cristãos helenistas evangelizar além de Jerusalém, e em Atos 15:2, o apóstolo ainda estava em Jerusalém. Talvez para eles evangelizar as nações significasse simplesmente evangelizar judeus, diáspora. Fosse a eles visitantes ou migrantes, do quais havia muitos em Jerusalém. Lucas desenvolve expectativas judaicas contemporâneas. Desse modo, o autor deixa explícito que os indivíduos verdadeiramente conduzidos pelo Espírito de Deus trabalharão em favor da missão dos gentios. A profecia de Pentecostes, o sermão de Pedro em Atos 2:14-40, liga de forma clara o batismo no Espírito Santo ao testemunho profético e à presente experiência do reino do futuro de Deus. Para realizar esse propósito, Lucas leva Pedro a responder os primeiros comentários da multidão, argumentando que a manifestação de fala inspirada, nesse caso de língua, mostra que os membros do povo de Deus foram ungidos como profeta, e que essa unção prova que é chegado o tempo da salvação de Israel. Portanto, eles podem ser salvos ao invocar o nome do Senhor. O restante de seus sermões argumenta que o nome do Senhor Jesus de Nazaré e as duas objeções da multidão servem de contraponto para a mensagem de Pedro, segundo objeção, acusação de embriaguez, e respondiam primeiro. É aquele detalhe, Eles estavam falando em língua, falando de outra língua, então, naquela época, o povo pensou que eles estavam empregados. E Pedro explicou que não, que aquilo ali era unção, o batismo com o Espírito Santo, e foi que o Espírito Santo deu vários dons de língua para que eles pudessem falar e pregar para aquele povo que estava ali, que eram povos que tinham línguas diferentes. Então, foi, como quem diz, todos foram ouvidos. E a gente, se for trazer isso para o dia de hoje, a gente vê que, em muitos casos, Deus usa a própria língua, que muitos missionários vão para lugares distantes, e Deus até faz que eles aprendam, se identifiquem com esses povos para pregar a palavra de Deus. Tá? Aí vem uma pergunta, Porém, se torna motivo para o seu sermão, quanto os judeus da diaspora ouvem este som, perguntam: o que significa isto? Porque eles viram aquele movimento, aquele mover do Espírito, eles não estavam entendendo. E com respeito ao milagre de falar em línguas, Pedro responde, isto é língua, é o cumprimento da profecia de Joel, a respeito da unção de todos os membros do povo de Israel como profeta. Foi que o Pedro respondeu, conforme o livro lá de Joel, Para evitar que a ênfase de Joel sobre a capacitação profética se perca, Pedro acrescenta a declaração de Joel, as palavras que eles profetizarão, em capítulo 2, Joel, versículo 18.
Também muda depois disso, para os últimos dias, a fim de deixar explícito, já fica explícito no contexto de Joel. Esta profecia refere ao fim dos tempos. Em Joel, o derramamento do Espírito, o batismo no Espírito, é evidenciado por atividade profética, pronunciado e inspirado, nesse caso, de línguas. Também cumpre essa função em Atos. A oração louvor em línguas, por vezes, acompanhada de profecia, continuam a ser evidenciada no batismo inicial com o Espírito Santo, em pontos estratégicos da narrativa de Atos, conforme Atos 10, 45 e 47. Dificilmente Lucas considera que a maravilha do céu na terra e é pré-requisito para o fim dos tempos. Se cumprisse com o vento e o fogo, não obstante, Pedro deixa claro que já ocorreu um cumprimento proléptico dos sinais escatológicos, acrescenta o termo sinais, as maravilhas de Joel e, no primeiro versículo, depois que termina a citação em Joel 2:22, e explica os sinais e maravilhas ocorreram ao ministério de Jesus, sinais e maravilhas, em tema do Antigo Testamento, funcionam como sinal do Espírito escatológico de Deus ao longo de todo o texto de Atos. Então, para a conclusão, que nós lemos aqui o livro de Atos, do capítulo 2, quando fala da descida do Espírito Santo, e eu falando sobre o Pentecostes, eu fiz a abrangência de toda o que é o Pentecostes, como é que começou, o significado, a questão de tu falar em língua, a questão da pregação do evangélico e a questão que muitos assim aceitaram, porque na verdade o povo ali foi um milagre que aconteceu, porque quando eles começaram a falar em línguas e começaram a profetizar, o povo, uns acharam que eles estavam empregados, mas outros entenderam que era coisa de Deus, e com isso muitos se converteram, graças a Deus. Então a gente chega na conclusão seguinte, que para encerrar, Pedro anuncia que todos os seus ouvintes podiam receber o dom do Espírito Santo, por meio do arrependimento, e que ele se refere, com isso, tanto a conversão quanto em conformidade com a função literária do Espírito. Nessa narrativa, em outras passagens de Lucas, lá em Atos, a promessa de capacitação profética. Os convertidos se dedicaram ao ensino apostólico e à comunhão com refeição comunitária e oração. E o entusiasmo e o deslumbramento escatológico da experiência inicial em Pentecostes não se dissiparam rapidamente. De acordo com Atos, sinais e maravilhas continuaram na Igreja Apostólica. Lá pode vir em Atos 2:43. Não cristãos ainda testemunharam a operação cristã de milagres, pelo menos até o segundo século. Atos por parte de pressuposto que essa atestação devia prosseguir. Muitos missiólogos observam a continuação de sinais no evangelismo cristão de hoje. Ainda assim, Pentecostes deu início a outra forma de sinal. Os crentes eram comprometidos uns com os outros, a ponto de compartilharem com as necessidades, embora alguns teólogos tenham procurado retratar o caráter comunitário da igreja primitiva como um fracasso. Mas não, Lucas descreve de forma elogiosa aquilo que era considerado ideal em diversas culturas, à luz do ensinamento de Jesus registrado em Lucas, que vislumbre da vida social do cristão, no restante lá de Atos, conforme Atos 4, 32 e 35. Tudo indica que o compartilhamento dos bens teve continuidade, e até hoje mesmo a igreja ela procura fazer isso, compartilhar, ajudar o órfão, a viúva, ajudar aqueles que necessitam, para que possa ter essa continuidade a esse amor cristão, que foi derramado pelo Espírito Santo. Houve a bateria está fraca, caiu um pouquinho,
A bateria está meia fraca, eu tinha até carregar o notebook, então eu vou orar e vamos terminar. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado por mais essa lição. Obrigado porque tu falas nos nossos corações, Pai. Eu só te peço que tu derrames a unção do Espírito Santo a cada ouvinte, a cada pessoa que vai ouvir, Senhor, essa narrativa, e que tu possa grandemente abençoar cada lar, cada família aqui representada, Pai. Seja com cada um de nós, ensina-nos a te louvar, a te adorar, em espírito e verdade, e continue nos abençoando com a tua palavra e com a unção do teu Santo Espírito. Isso é que nós pedimos, te agradecemos em nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado. E, irmãos, a paz do Senhor e até a próxima lição. Que Deus o abençoe a todos.